Hey, psiu, você aí no alto, eu tanto salto, ressalto, que tento te falar. Hey, psiu, você tão sorridente, que me seria prudentemente são recuperar meu ar. Sutil como quem valsa no teu céu, como quem ama contra o fel, como uma nuvem, ai, ai, como uma nuvem. Boa noite. Arsenal de Comércio esta semana para vocês. Abrimos já com o jovem músico, compositor e ator João Reis e vamos ter a fantástica presença aqui do nosso secretário adjunto de Cultura de Cuiabá, Justino Astrevo. Eu queria, antes de começar, ler uma pequena frase de Manuel de Barros. Ele diz que quando as aves falam com as pedras e as rãs com as águas, é de poesia que elas estão falando. Não dá para a gente falar de cultura, conversar aqui com o Justino, que vive cultura desde cedo, sem lembrar Manuel de Barros, poeta modernista da terceira geração, filho de Cuiabá. Justino, boa noite, muito obrigado pela presença aqui. É um prazer ter você, não apenas pela pessoa que é, mas também como representante da cultura do município. As câmeras ficam à vontade agora para você, para o seu boa noite. Boa noite, muito obrigado. Eu fico muito contente, lisonjeado, mesmo honrado poder estar aqui no Arsenal Comércio, dialogar um pouco com você, um pouco com o seu público, ouvir essa música maravilhosa do João Reis, né? É um jovem músico, mas muito competente, né? Tem um trabalho autoral bastante significativo e é o que também nós fazemos na cultura ao longo dessas quase três décadas, né? Atuando com essa percepção de que o regional tem uma força de diálogo universal, né? E que a nossa arte ela dialoga com as pessoas das várias camadas sociais e das várias faixas etárias, né? Então, nós conseguimos construir o nosso trabalho nessa vibe de poder não somente encantar as pessoas através do humor, mas também ajudar a preservar e promover a cultura. Perfeito. Arsenal e Comércio, desde o início do mês, tem feito questão de entrevistar pessoas ligadas a Cuiabá, a história de Cuiabá. Trouxemos aqui gente do comércio, gente que tem história vivida aqui, outros nasceram aqui e fizeram as suas empresas, a sua vida. E agora nós estamos tendo hoje a oportunidade de trazer alguém da cultura. Para nós é extremamente importante isso, porque vem complementar a série que vem antes do nosso programa, nesse período todo, que é a Sesc Celebra Cuiabá. Foi a forma que a FEComércio e o Sesc encontraram de parabenizar e celebrar com toda a população cuiabana os 302 anos dessa cidade fantástica que acolhe todos com tanto carinho, com tanto amor. Nós não poderíamos nunca deixar passar isso em branco. E aí agora a gente vai mais um pouquinho com o João Reis, para depois o intervalo. Por um fio tenho a te apertar, cada curva traço impresso no teu rosto. Nunca frio, cuido de ser estar junto a teu sorriso liso, paraíso, voz do teu gosto sutil, como quem valsa no teu céu, como quem ama contra o fel, como uma nuvem, ai, ai, como uma nuvem sutil. Numa festa solitária, ela quis tirar um cara pra dançar. Só o seu apelido não brilhava, era discreta, mal podia falar. Madrugada dentro foi se dando passo a passo. Seu coração
nem suspeitou que se perdia apaixonada. Solidão. Voltamos com Arsenal e Comércio. Hoje, embalados pela música de João Reis, recebemos aqui na nossa sala de visitas J. Astrevo, Justino, ou também, é a última vez que eu vou falar sobre isso, Justino, o popular Lau da dupla Nico e Lau, né? Eu não posso deixar de falar isso, porque muita gente vai olhar para você e vai dizer, ué, mas o Rissato está falando o nome dele errado. Justino, você tem toda uma formação cultural muito forte, uma formação educacional, né? Você se formou em letras, foi professor de português, formado também na gestão de espetáculos culturais, mas tem uma coisa que chama muito a atenção. Você, enquanto personagem, e vocês fazem isso muito bem, vocês resgatam aquele linguajar cuiabano tão característico, tão bonito e gostoso da gente ouvir, né? Como é um professor de português dentro de uma sala de aula e, ao mesmo tempo, fora dela, esse resgate? Porque isso é algo que estava se perdendo na nossa cultura. Verdade. Fala para nós sobre isso um pouco. Verdade, Rissato, mas uma coisa complementa a outra. Porque estudando literatura brasileira, mato-grossense, cuiabana até, estudando linguística, isso que propiciou esse conhecimento da gente poder aprofundar nesse universo dessa variante regional, né, que é o chamado linguajar cuiabano, né, essa variante que é muito forte aqui no Vale do Rio Cuiabá, né. Nós temos aqui uma presença forte dessa cultura. Então, eu me lembro perfeitamente quando eu entrava na sala de aula, porque você, como professor de língua portuguesa, você tem a oportunidade de lecionar para vários cursos, porque os outros cursos técnicos não têm um professor de língua portuguesa. Eles emprestam do departamento de letras. Então, eu fui professor de curso de ciências da computação, geologia, matemática, onde as pessoas queriam ver tudo, menos o professor de língua. Mas quando eu chegava à sala, eu dizia, poxa, vai ser ótimo, nós vamos rir a aula inteira, né? Vai ser muito divertida essa aula, né? E, na verdade, não é bem assim, porque essa coisa de fazer comédia é uma coisa também importante da gente falar, Rissato. Nós, da Nico e Lau, eu incluo Leonia Vitória e todo esse movimento do humor mato-grossense, todos eles têm a formação teatral. Ninguém nasceu comediante, né? Todos nós somos atores, viemos de uma escola de teatro. Nós fizemos um processo longo de formação, né, aqui em Mato Grosso, no Rio, em São Paulo, em Curitiba, em Minas, fora do Brasil, exatamente para buscar essa formação como ator, para tentar sobreviver da nossa arte aqui, né? E quando nós chegamos lá, no meado dos anos 1900 final de 1980, já começando 1990, nós tínhamos um movimento forte de teatro aqui. E muitos dos que faziam teatro aqui foram para o Grande Centro tentar fazer carreira, né, no Grande Centro, tentar se profissionalizar, sobreviver da arte. E foi nesse momento em que eu, junto com a nossa companhia de teatro, que era Folhas Produções, resolvemos ficar e fincar o pé aqui na nossa cidade e construir o nosso público consumidor aqui. Então, a partir de então, nós passamos a investir nessa coisa de fazer o teatro com o linguajar regional, né? De falar essa língua, ajudando num processo de recuperação de autoestima, né, de preservar, porque assim nós estamos virando um foco muito pequeno. A grande mídia, ela massivamente, né, usa uma outra linguagem que o Brasil todo consome, que o interior do Brasil todo consome, né, e nós nos encolhendo aqui. Então, era importante que a gente assumisse essa identidade e resolvesse, então, fazer o trabalho com o linguajar cuiabano. Nas primeiras aparições, as pessoas falavam, poxa, porque nós fazíamos teatro, sabe, usando a linguagem universal, montávamos espetáculos experimental, né, fazendo fusão de linguagem de audiovisual com teatro, né, estudando o teatro do absurdo, estudando o surrealismo e montando espetáculos, saíamos para o Brasil todo apresentando.
Aí, de repente, aparece Nicolau e fala, pô, mudou tudo, o que foi que aconteceu, né? Na verdade, esse chamamento, primeiro pela paixão mesmo, né? Pela cultura regional, e também para caracterizar esses personagens que eles não imitam cuiabano, eles são usuários da língua, né? Eles são nativos, né? Então, eu acho que isso que é a coisa marcante, né? Não, eu acho que isso é importante, né? E é muito bonito da gente ver. Tá? A gente tem falado isso em programas anteriores, inclusive, né? Cuiabá e o próprio, toda a parte em volta dela, né? Esse linguajar e essa cultura que é muito característica daqui, ela sofreu um choque, principalmente entre as décadas de 80 e 90, quando nós tivemos uma grande invasão, vamos dizer assim, de pessoas que vinham de outros lugares para fazer a vida, buscando a vida, fizeram um bem a nível econômico para todo o Estado, claro, deram a sua parcela de contribuição, mas trouxeram uma cultura muito própria. E isso aí chocou no início, né? É verdade. E como a força de trabalho era muito grande e vinha com muita vontade, eu acho que a gente viveu quase que um atropelo dessa cultura. Exatamente. E vocês, os profissionais da área, tanto da música, do teatro, da própria televisão até, né, foram responsáveis. Eu acho que houve um movimento, né, para retomar isso aí e manter, porque senão nós teríamos perdido essa cultura, essa riqueza cultural toda. Exatamente. Né? Nesse processo não posso deixar de citar Liu Arruda, né? Foi um grande ator, né? Criador de vários personagens de sucesso, a Comadrinhara, o Juca, Ramona, entre outros que fizeram muito sucesso e que, fazendo junto com o Ivan Belém, né, que é outro mestre da cultura também, teatro de rua, que era o grupo Gambiarra. Então eles iam para a rua e faziam seus espetáculos na rua. E nesse diálogo com a população, com os transeuntes ali, eles construíram uma literatura, construíram um tecido teatral bastante significativo que chamou a atenção da publicidade, né? Das agências de publicidade, que, enfim, abriu um espaço na televisão para que esses personagens, utilizando a linguajar cuiabano, aparecessem, né, na grande mídia, né, fazendo peças publicitárias de grandes empresas. E aí começou o trabalho de grande sucesso, de grande repercussão aqui em Mato Grosso, né? Desses dois grandes atores, lotando as salas. E aí eu acho que começa aí, na somatória desse teatro, feito pelo Liu Arruda e o Ivan Belém, e vários outros juntos ali, tinha o Vital, tinha o Wagton, tinha muitas pessoas trabalhando junto com eles, somada ao movimento forte da música regional, que vinha ali com o Pescuma, o Henrique Claudinho, o Moisés Martins, o Mestre Bolinha, que tinha um trabalho musical muito forte. Eu acho que essa junção de linguagens ajudou muito nessa questão de você retomar uma autoestima, né? Você colocar na grande mídia a sonoridade do linguajar, né? A nossa música, que é muito vibrante. Então, isso daí fez com que criasse um movimento forte aqui, as casas noturnas aqui, certo? Todas elas, nós temos essa tradição, né? O João Reis conhece bem isso. Todas as casas noturnas aqui têm música ao vivo, né? Grande parte delas. E boa parte dessas casas noturnas, naquele momento, utilizava-se do músico regional e da música regional, né? E o teatro também passou a ocupar espaço. Então, esse movimento é que foi importante nessa questão de recuperação de autoestima, da gente nos expressarmos e os cuiabanos se sentirem defendidos, né? Entre aspas, esse defendido, né? E manter viva essa cultura, né? Porque algo que chama a atenção, né, em relação a essa cultura toda, essa história, Cuiabá, pela formação do povo, né, essa miscigenação entre os indígenas, uma parte dos escravos e os próprios portugueses que chegaram e tal, a história toda de Cuiabá, que é mais antiga do que a história do próprio Mato Grosso, né? Ela nem sempre foi uma história escrita. É muita tradição transmitida através da oralidade. E se a gente perde o princípio do linguajar ou algumas características durante esse caminho, essa própria história também se perde, né? E isso vai fazer muita diferença
mais tarde, lá na frente, no povo como um todo. Com certeza. Então, eu acho que foi fundamental essa participação de toda a classe artística nisso aí. E nós tínhamos um movimento que tinha um apoio da população muito grande, né? Havia um movimento da música regional que tomava assim, os ginásios, faziam grandes eventos, aos finais de semana sempre lotados, e essa coisa foi reverberando de modo tal que reproduziu outros compositores, outros autores, né? E acho que a partir daí também migra para Cuiabá o movimento do lambadão também, que hoje eu acho que é perfeitamente integrado à cultura cuiabana de forma legítima, né? E que aumentou muito a percepção de consumo, né, dessa arte, né? Essa coisa de você ser o santo de casa fazendo milagre e você consumir o produto local. Acho que isso foi a valorização da cultura, do artista, né? Mas evidentemente com uma forte parceria com a comunidade que acolheu aquilo e consumia. Um outro ponto bem interessante a nível de cultura, quando a gente fala de Cuiabá e de toda essa população do entorno ribeirinho aqui, são as artes plásticas, não é? Isso. A gente tem artistas aqui que você só vai conhecer e descobrir quando realmente você começa a andar por todo o entorno da cidade. É algo que chama muito a atenção, os retratos, né, da cuiabania nas telas e nas próprias peças, nas obras de cerâmica e tudo mais, né, como nós temos aqui agora, né, por exemplo. Tá? Isso também é algo que é de difícil preservação. Isso. E aí você, enquanto um agente cultural, né, a nível de município, já de estado, também deve ter tido uma série de dificuldades para tentar preservar tudo isso. Com certeza, você pega boa parte desses nossos artistas visuais, eles estão na periferia, né? E produzindo uma arte de muito boa qualidade. Nós tínhamos uma tradição forte aqui em Cuiabá de artistas plásticos que fizeram mercado, inclusive já expuseram em museus fora do Brasil, né? Nós temos o Adir Sodré, que faleceu recentemente, nós temos o Giovanni de Paula, nós temos a Vitória Bazaia, nós temos um grande grupo de artistas primitivistas que desenvolvem um trabalho muito bacana. Nós temos uma geração nova também de artistas visuais e nós, nesse trabalho de gestão de cultura, né, tivemos a oportunidade de fazer uma situação de agregamento, né, neste momento que nós estamos vivendo de dificuldade extrema, né, que a pandemia nos impõe, de juntar esses artistas visuais e fazer um edital de aquisição de obras desses grandes artistas. E nesse processo, Sato, é evidente que não é novidade nenhuma, mas cada vez você se surpreende com a qualidade da obra desses artistas, sabe? Da variedade, da pluralidade de linguagem, né? Da diversidade da produção, né? E isso é muito presente aqui. E aí não é só nas artes visuais, na música, né? Nós temos o hip hop que tem uma força grande. Eu, quando fiz letras, né, nós tínhamos um movimento de rock fantástico aqui. Não tinha uma cena de rock aqui, da GTW, agora não vou me lembrar de Cachemir Bouquet, diversas bandas que faziam eventos e também tinham um grande público, né? E nós temos agora uma coleção de novos músicos que reflete essa pluralidade, essa diversidade da produção cultural nossa. Fantástico. A gente vai para o intervalo, enquanto o João Reis canta um pouquinho para nós. Vamos lá. O cara apavorado quis se atirar na multidão. Solidão envergonhada, não brilhava, se sentou também no chão. Até que era um barato esse casal ali sentado, quase havendo relação. Ninguém sabe o fim da história desse moço com a solidão. Começar assim, um tanto intimista, com baixo volume,
confessar num sussurro, como começar, dizendo que não sei começar. Arsenal e Comércio está de volta para todos nós. Hoje nós estamos aqui, e desta vez do lado de cada sala, pertinho do João Reis, músico, compositor, artista de teatro, e ainda do lado de lá, que daqui a pouco eu volto a falar com ele, está J. Astrevo. João, conta para nós um pouquinho como é ser músico. Você é um jovem músico, sim, mas além de músico, você é compositor, sim, é ator, né? É artista de teatro como músico, mas como artista também. Sim. Como é que funciona tudo isso? Claro. Bom, primeiramente, muito boa noite. Um prazer imenso estar aqui num palco que fez minha carreira, praticamente. Eu falo que eu sou um ratinho de Sesc, comecei aqui e sempre é um prazer estar aqui, na presença do Jota, sou um grande fã do trabalho dele. Bom, é uma loucura, mas é aquela loucura deliciosa, assim, quando a gente fala, né, que a gente é músico, compositor, músico, ator. Essa parte do músico-ator foi onde eu comecei a minha carreira mesmo, meu trabalho profissional. Eu comecei a tocar ali com 15 anos de idade, mas quando eu comecei profissional mesmo, essa coisa de entender o artista como um profissional, uma pessoa que acorda cedo, que ensaia, que estuda, vive daquela, que vive, que é um trabalho, um ofício. Aí foi no teatro, eu comecei com um grupo Tibanaré, e aí no mesmo ano que eu comecei a trabalhar com Tibanaré, eu já estava com outras 4 companhias de teatro. Foi um mergulho mesmo, assim. E aí eu fazia trilha sonora ao vivo ali e atuava também. Mas nesse tempo eu já fazia as minhas composições. Primeiro escrevia só as letras, só fazia poemas, né? E com o tempo comecei a musicar essas letras, esses poemas, só que eu escondia de todo mundo, não mostrava para ninguém sabia que eu compunha. Aí a gente tinha uma bandinha de adolescente, assim, meus companheiros de banda, eles ficavam com raiva, porque depois de alguns anos, a gente já tocando na noite e tal, com 15 anos de idade ali, que eles foram descobrir que eu tinha música. Eles ficavam com raiva. E aí, eventualmente, eu entendi que era esse o meu ofício, que era disso que eu ia viver. E foi um mergulho assim que eu nem pensei. Parece que foi um ofício que me escolheu, uma carreira que me escolheu. Claro que foi uma coisa que eu quis fazer, mas as coisas foram se juntando, foram se encaixando de uma forma tão bacana, tão perfeita. Foi um chamado tão forte para mim que não teve como resistir. E aí foram anos e anos assim. Já tem uns bons anos que eu vivo disso, que eu trabalho com isso, nas várias facetas da música. Eu componho, que é o ofício do compositor. Você faz música para diversos estilos, para outros compositores, não só para você. Eu atuo como cantautor, que é o compositor que canta as próprias músicas, né, as músicas que eu estava cantando aqui. Também trabalho com produção musical, que eu pego outros artistas e a gente vai para o estúdio, pensa arranjos, como traduzir melhor aquela música daquela pessoa. Amo fazer isso, é um dos trabalhos que eu mais amo fazer. Sou professor de música também, faço questão de ensinar essa coisa maravilhosa que me criou, né? Faço questão de ensinar isso para as pessoas que querem aprender. E eu acho que a vida do artista é meio que essa, né? O Jota, eu acho que vai concordar com isso, que é a gente trabalhar em vários frontes, né? A gente tem que se virar, tem que rebolar e fazer de tudo. A gente tem que ser artista, a gente tem que ser produtor, a gente tem que ser empresário muitas vezes, né? Colocar o sangue, suor e o dinheiro na coisa. O João colocou uma coisa aqui que agora eu sou obrigado a puxar uma outra história, né? Ele está de violão novo, tá? O violão dele é novinho. E ele vai contar, inclusive, por quê, né? Essa Sim. loucura toda de ser músico, de amar aquilo que faz. Você vendeu quase tudo que tinha. Sim, praticamente todos os meus equipamentos. No ano de 2020, foi um ano muito difícil para a classe artística, né, nesse momento que a gente está vivendo. Eu estava com um plano todo traçado do ano todo, do que fazer, dos lançamentos. Inclusive, quando foi decretado que tudo ia ter que parar, eu estava dentro do estúdio, gravando que ia ser a primeira música do ano. Eu ia gravar mais 4, 5 músicas ali no ano. E aí não deu nem para terminar a primeira música. Teve que cortar tudo, parou tudo. E agora? O que a gente faz?
passei uns meses, assim, numa angústia total, e aí, no segundo semestre, eu falei, quer saber, eu preciso me movimentar, eu preciso continuar criando arte, não é porque o plano deu errado que eu vou deixar o público sem músicas novas, sem um trabalho novo. E aí eu fiz uma loucura, assim, a primeira loucura foi ter uma ideia de gravar tudo em casa. Vou fazer tudo em casa, é o que eu tenho, eu vou assumir isso e é assim que eu vou fazer. Eu tive a sorte de já ter algum equipamento, uns microfones, um equipamento razoável de gravação, um computador e tal. E, ao longo dos anos, de praticamente 10 anos que eu comecei a tocar violão, comecei a trabalhar com isso, eu fui juntando alguns instrumentos bacanas, assim, e umas marcas legais, de um valor bacana, de um valor emocional imenso. E aí eu acabei conversando com um produtor lá de São Paulo, Raul Misturada, e a gente foi falando sobre essa ideia de gravar em casa, de gravar cada música num cômodo. Tá, mas e aí, como é que vai custear o processo todo? E aí veio o momento do desapego, e aí eu vendi tudo. Vendi meus violões, minhas guitarras, meus equipamentos. Eu fiquei só com o essencial para poder gravar. E aí o essencial era um violão muito antigo, que eu ganhei há 10 anos, mais de 10 anos atrás, eu acho, dos meus amigos. Eu estava começando a trabalhar com isso e tal, não tinha dinheiro para comprar um violão, eles fizeram uma vaquinha e me deram um violão ali intermediário, né, que tinha um som bonito. Eu vendi tudo e fiquei com esse violão. Falei, com ele que eu vou gravar, até porque tem esse valor sentimental. E fiquei com os microfones e com os equipamentos, só que precisava para gravar. Preciso vender tudo também agora. Não tem como fazer. Vai gravar com o quê? E aí gravei o álbum todo. Foram 7 músicas, cada uma gravadas num cômodo. E assim, uma no corredor, uma no banheiro, uma no quarto, uma na sala, uma no quintal. Foi assim que eu fui gravando. Tudo eu mesmo fui captando os violões. E aí, no final, deu para gravar as vozes num estúdio, que, como era só eu, ele abriu, a gente tomou todo o cuidado, a sala é separada, e aí o Raul foi me dirigindo, de lá de São Paulo, foi me dirigindo. E aí, beleza, álbum pronto, disco pronto, mas eu vendi tudo. Estava só com um violão que ele não tinha a parte elétrica, era um violão bem velho, tinha um som bacana para gravar, mas estava difícil de trabalhar com ele. Aí, para também custear o processo de lançamento, que é complicado, tem bastante coisa que envolve isso, eu tive outra maluquice, já foram várias maluquices nesse meio tempo, vários riscos, né, de fazer uma campanha de financiamento coletivo, que é praticamente uma vaquinha online. A gente chama o público para participar do processo de produção mesmo, de custear, mas de acompanhar também. E aí, esse tipo de campanha a gente vai oferecendo, a partir das faixas de colaboração, a gente vai oferecendo recompensas. E aí eu fui colocando assim, um caderno que eu mesmo estou fazendo, nas minhas redes até estou postando, que é tudo artesanal mesmo, eu estou fazendo tudo à mão, escrevendo letra por letra, e um caderninho com todas as letras das músicas. Tem faixa que é acesso antecipado às músicas antes de lançar o álbum completo. Tem faixa de colaboração que era 1 mês de aula comigo, foi resolvendo. E aí, parte da proposta, além de pagar todo mundo que participou da produção e custear o lançamento, preparar tudo, se sobrasse, se a galera entrasse junto e sobrasse, eu ia poder adquirir um violão novo para poder trabalhar. E aí, em primeira mão, sobrou um pouquinho, eu consegui adquirir um violão novo. Um agradecimento muito especial a todo mundo que participou da campanha, que chegou junto. Foi uma experiência incrível de aproximação do público no momento em que a gente tem que ficar afastado, né? Sim. E aí, por mais que a gente possa fazer lives e eventos ao vivo e tal, essa campanha de conversar um por um, de contar a história, as pessoas se emocionarem, quererem participar, isso foi ganhando uma coisa tão grande que foi aproximando do meu público. Teve artistas que quiseram participar, que eles colaboraram com a própria arte. Tiveram 2 artistas, 2 moças, que uma deu um quadro para a gente leiloar e a outra dela faz arte em porcelana e tal, deu uma obra dela para a gente fazer uma cota única lá. Quem pegasse essa cota levava a obra dela. Então, foi uma coisa maravilhosa de se ver, todo mundo se juntando, essa colaboração, né? Que no momento desse, que a gente precisa do coletivo. É muito difícil para um artista que vive de palco, que vive de juntar pessoas, não poder fazer. Não poder juntar pessoas, né? E sozinho a gente fica isolado completamente. Muito bacana. Só eu faço questão aqui de ressaltar o seguinte, né?
A maluquice, a loucura, é uma brincadeira entre nós aqui só, tá? O que a gente viu de verdade foi muito empreendedorismo, muita inovação e seriedade em acreditar naquilo que fazia. Isso foi que levou João Reis a chegar onde está. Né? E isso é um grande exemplo para todos aqueles que estão ainda com alguma dúvida sobre o acreditar em fazer durante esse período tão difícil. Vamos acreditar, vamos em frente, vamos nos animar e vamos fazer como o João, tá? Que fica agora para nós, tocando mais um pouquinho, enquanto eu vou voltar para o lado de lá da sala. Pensa tanto que extrapola outra vez e diz: quantas vezes deu de recontar antes de algo acontecer? Pra que, se não suporta o mistério de saber? Contasse do teu medo de sofrer, eu te contava o meu também. Jota, você também gosta de inovar, né? Durante esse período todo de confusão, de pandemia, de dificuldade, de não poder se aproximar, em conjunto com o próprio SESC, com a Federação do Comércio, nós fizemos uma brincadeira muito legal, né? Que trouxe o público. Isso. Como é que foi para vocês? Fizemos duas inovações bacanas aqui. A primeira foi uma live que nós fizemos de São João, né? Daqui de dentro do SESC, em parceria. E foi muito bacana, né? Uma quantidade muito expressiva de visualizações, né? E uma realização. A gente, é como a história que o João Reis acaba de contar. Ou você acredita naquilo que você faz e procura fazer com qualidade, com responsabilidade, senão você fica no meio do caminho, né? E nós encontramos no SESC aqui, na FEComércio, um parceiro ideal para a gente poder realizar. Fizemos, então, uma live aqui dentro de São João e depois fizemos um drive-in também, né? E eu acho que essa live que nós fizemos aqui dentro, eu acho que foi a primeira que foi live e drive-in ao mesmo tempo, né? As pessoas podiam assistir em casa e vieram para cá também para o estacionamento assistir o espetáculo, o Remedeco que tem, que foi muito bacana. Perfeito. É a inovação, é a criação, é a necessidade de fazer, né? É o gosto pelo fazer. Já que nós não podemos fazer com o tradicional, a gente faz com o que tem na mão. Né? Isso é o mais importante, eu acho que isso é a grande mensagem que tem que ficar para todo mundo. Não fica sentado reclamando da vida, não. Acha um jeito, né? Vamos para frente. Sempre vai ter quem acredite junto com você, consegue te ajudar. O caso do João é típico, né? Está aí de violão novo, bacana, e com produção pronta, né? Sim, para lançar. Maravilha. A gente vai de novo para o intervalo e volta daqui a pouquinho para continuar com esse papo gostoso aqui. Fica essa questão se é normal sentir falta de algo que nem coube de existir. Quem me tomou todo meu ar? Não me sobrou, por que será? Pra que se foi, se vai voltar? Quem me roubou, pode me dar. Arsenal e Comércio está de volta. Hoje com João Reis e a sua música, e na sala, Jota Astrevo. Jota, vamos voltar um pouquinho. A gente já falou de inovação, de empreendedorismo até, com exemplo do próprio João, né? Algo muito bacana. Você também vive há mais de 30 anos nesse ambiente tão profícuo da cultura, e é claro que tem toda hora que estar inventando, criando situações, mas a gente falou um pouquinho de um projeto, né, antes aqui, Mestres da Cultura. Isso. E aí eu sou obrigado a voltar, eu disse que eu só ia falar uma vez, mas eu sou obrigado a voltar a dupla, né, com o Lyonnet, porque vocês agora foram premiados também, né, nesse projeto Mestre da Cultura.
Vó Francisca, Dona Dunga, Mestre Bolinha, e Vitor Nico e Lau, Hugo, agora muita através gente, de Justino Astrevo e Lyonnet Vitorino. Isso. Como é ser um mestre da cultura? Sei lá, na verdade a gente não tem muita dimensão disso, né? A gente vai trabalhando, vai construindo uma carreira, construindo uma história. Esse título dão a você, né? Não é a gente que tenta construir para você essa imagem de ser o mestre, né? E eu acho ainda que estou longe disso. Mas eu acho que todo o trabalho, e aí eu quero me referir aos outros, né? Nós temos também o Guapo, né, que é um músico extraordinário, também pesquisador regional, que também é um mestre, e todos esses que você citou também, têm um legado, né, fabuloso. Construiu uma carreira, né, artística, não somente criando obras, mas ajudando a preservar uma matriz cultural, né? Dialogando com mais jovens, né? Repassando esse saber, né? Multiplicando esse conhecimento, né? Então, acho que é aí que você constrói essa identidade de mestre, né? De você ter conhecimento, compartilhar o conhecimento, né? E ao longo do tempo, o seu trabalho vai construindo um legado que deixa para as pessoas algo enraizado ali, né? Algo significativo, né? Importante isso, né? Eu não posso deixar agora de mudar um pouquinho a conversa. Até aqui a gente conversou muito tranquilo, muito gostoso, com o amigo Jota, né? Alguém que eu conheci meio que por acaso, aprendi a admirar, admirava enquanto artista, mas hoje eu admiro como pessoa, né? Eu considero um grande amigo, tá? Por tudo que você representa para a cultura de Cuiabá e do Mato Grosso. E eu sou obrigado a te fazer uma pergunta agora. Você já passou mais de uma vez pela pasta da cultura como executivo, né? Homem público, ligado à pasta da Secretaria de Cultura, tanto do município quanto do Estado. A primeira questão é a seguinte: o que é mais fácil, fazer cultura ou gerir a cultura? Ambas. Ambas as posições são bem difíceis, viu? Tem uma coisa, apesar da arte ser coletiva, quase todas, se não todas, são coletivas, mas ela depende um pouco mais só de você, do seu conceito, da sua proposição, daquilo que você planeja para o seu exercício, para a sua carreira. A gestão pública é uma gestão necessariamente coletiva, compartilhada e uma relação de dependência muito grande, né? Você não consegue executar ações ou programas ou projetos no município, por exemplo, como estou agora como adjunto, se não for de uma vontade do município como um todo, né, do prefeito, de outras secretarias, nós estamos fazendo algumas obras na cidade, por exemplo, como uma que eu acho muito, muito importante, que é a recuperação do Beco do Candeeiro. O Beco do Candeeiro ali, ele interliga duas praças, a Praça Alberto Novis, que é a praça que é conhecida como Beco do Candeeiro, sim, e a outra que é na Campo Grande, que é a Senhor dos Passos, né? Esse beco é a primeira rua iluminada de Cuiabá, é a primeira rua iluminada. Então, ali, fizemos um projeto, e aí eu tenho que citar o ex-secretário de Cultura, Esporte e Turismo, Francisco Volo, que se empenhou muito nessa questão para restaurar ali o beco, recuperar, né? E hoje ele está realmente recuperado e nós vamos abrir isso agora no mês de abril. Mas isso não é só uma ação da cultura, né? Você tem que ter um projeto que nós vamos instalar lá junto com a reabertura, que chama-se BIC, BICH, que é Base Integrada do Centro Histórico. Essa base integrada é para fornecer ali para a população segurança, saúde, assistência, cultura e esporte. Então, aí eu já fiz, né, essa interface com vários eixos da municipalidade. Então, para você desenvolver um projeto que tenha matriz cultural, mesmo assim você precisa do seu entorno, das pessoas entenderem que aquilo é a prioridade para a cidade também, que aquilo é um projeto estratégico, não só para a cultura, mas para o município como um todo, né? Então, assim, fazer gestão de cultura, eu sou muito apaixonado e eu atuo muito na questão da política cultural, né? Na coisa de construir leis, construir ferramentas
para deixar isso, né? Nós construímos agora o Sistema Municipal de Cultura, sem o qual não teríamos conseguido utilizar os recursos da Lei Aldir Blanc, né? Reformamos um conselho, criamos uma nova formatação para o conselho, hoje tem uma representatividade grande, diversa. Então, essa coisa de você construir políticas que fiquem como legado, que é a coisa que eu mais aprecio fazer na gestão pública. Bacana. Como é que estão os aparelhos culturais de Cuiabá? Qual é a situação no olhar do secretário adjunto de Cultura? O que é que a gente pode esperar ainda para frente de melhoria, de crescimento? Ou nós conseguimos hoje fazer cultura com o que a gente tem? Nós precisamos aprimorar, nós precisamos avançar, isso não tenha dúvida nenhuma. Nós temos um aparelho que é gestado pela Secretaria, que eu tenho realmente uma paixão muito grande por ele, que é o MISC, né, o Museu de Imagens de Som de Cuiabá. Lá nós temos mais de 20 mil imagens da história de Cuiabá desde 1920 para cá. Todas agora digitalizadas, né, e disponíveis para pesquisa, né? Nós temos lá a história do cinema em Cuiabá, a história do rádio em Cuiabá, a história do grande ator Liu Arruda, e salas de exposição lá disponíveis, né? Além de manter programas lá no MISC. Então, o MISC é um centro é um espaço, um aparelho, acho que muito importante, né? Agora, nós temos lá na sede da Secretaria, que é o antigo Clube Feminino, né? Que vai passar por uma recuperação. Agora que lá tem um salão grande, imponente, né? Que era usado pela sociedade cuiabana, né? Que foi ali que a Zumeira Canavarros atuou muito, né? A Dunga Rodrigues atuou muito. Então, ali tem uma história, vai ser recuperado ali aquele espaço, para que os artistas de todas as linguagens consigam usar, né? Nós temos também um aparelho lá no Cochipó que esse carece de uma intervenção urgente lá, que é o Silva Freire. É um espaço cultural que hoje não está em funcionamento, mas que tem um teatro de bolso e uma arena, que nós estamos desenvolvendo um projeto de cobertura dessa arena para que possa ser usada, inclusive, durante o dia também, no período de chuva. E é um aparelho cultural importante para aquela região ali da cidade, né? Então, nós estamos trabalhando nessa perspectiva também de fazer uma gestão mais contundente no centro histórico, né? Nesse momento, a gente está recuperando a Casa 155, a Casa Procon, da FUNAI, 179, que houve um risco de queda recentemente, teve que fazer um trabalho urgente ali de escoramento, né, de impermeabilização, porque corria risco de queda. E nós estamos em parceria com um grupo da universidade, fazendo um trabalho bacana, para que nós consigamos fazer esse trabalho antes que a urgência te atropele, né? Porque o Centro Histórico de Cuiabá tem essa característica ainda de ser residencial, de ser comercial, né? E você precisa movimentar, recuperar alguns bens imóveis ali para você poder trazer as pessoas novamente para o Centro Histórico de Cuiabá. E essa arquitetura ela é muito frágil, né? Sim. Ela exige manutenção. E ali são casas centenárias feitas de adobe, que é um processo assim de deterioração ao passar dos anos. Chove muito, aí com esse período de chuva você corre o risco, né? E o que acontece? Então, nós estamos tentando agora desenvolver um programa de antecipação, já identificamos todos esses imóveis do centro histórico que pode ter algum risco de sinistro, para poder agir antecipadamente, para não ficar correndo atrás do prejuízo depois, né? Perfeito. E aí a gente começa a entender que a cultura não apenas como um investimento sem retorno, né? Mas é um retorno, talvez, num determinado momento, você não consegue materializar isso aí. Mas existe todo um processo técnico, comercial, inclusive, que vai movimentar o mercado através de aparelhos culturais que estão sendo disponibilizados através dessas reformas e manutenções. Então, o mercado todo, né, o mercado financeiro, a economia está girando em torno da cultura também. Exatamente. Porque, às vezes, as pessoas olham, a cultura é um negócio complicado, porque tem que botar muito dinheiro, não tem retorno, ele não gira o mercado. Mas é diferente, né? Não, é diferente. A cultura, eu acho que o João, que atua na área da música, assim, a gente, além de gerar muito emprego, gera renda também, e ela tem uma função extraordinária. Quando você consegue, então, fazer essa junção da cultura com o turismo,
né, com interface até com a educação também. Eu me refiro, por exemplo, ao Centro Histórico, né? Com a aquisição daquele prédio lá e transformado, então, no museu, você mudou um pouco a realidade daquele espaço ali, né? Que era também um aparelho prestes a cair. Sim. Né? Que a prefeitura comprou o imóvel, recuperou, restaurou e está lá. Então, quando o poder público se movimenta, a sociedade também se movimenta no entorno. E aí vem o comércio, vem o turismo, vem outras formas de dar vida para a cidade. Né? A própria isso tudo educação um se processo. fortalece, né? Exatamente. Poxa, é bacana. A gente vai de novo com o João e a sua música e depois um pequeno intervalo. Vem sem medo, ora, não se vai embora, deixa eu fazer rir. Todo um desespero que me diz tanto. Por espanto veio da garganta um grito que sair. Voz que disse indiscretamente, um pouco quase assim: quem vai dizer se ela se esconde ou se mora aqui do lado? E vai saber se a moça dança quando entra no chuveiro? Se é daquelas que transborda poesia em segredo? Ou será que prefere um funk? Arsenal e Comércio, agora no nosso último bloco. Hoje nós conversamos com J. Astrevo, Justino Astrevo, ou ainda, né, para aqueles que preferem, popularmente o Lau. Foi um prazer muito grande ter você aqui, nesse programa que vem acompanhando a série Sesc Celebra Cuiabá, e ele vem para chamar a população toda a atenção sobre o aniversário dos 302 anos. É tão importante a gente lembrar desse aniversário, mostrar toda a qualidade da cultura cuiabana e reconhecer o valor desse povo que fez essa terra crescer e chegar até onde ela chegou. No primeiro dos nossos programas da minissérie, o professor Fernando Tadeu falava sobre justamente isso. A gente tem as pessoas daqui que fizeram isso aqui, mas a gente tem muito dos chegantes também, que vêm de fora, são acolhidos com todo o carinho, com um coração enorme que só Cuiabá tem, né? E eu acho que muito é disso, desse traço cultural dos quintais cuiabanos, dessa felicidade, dessa alegria que vem da cultura, vem todo da música, do teatro que é encenado no dia a dia também. Então isso aí faz esse ar da cuiabania e essa coisa diferente e gostosa que é Cuiabá. E para nós é um grande prazer celebrar com toda a Cuiabá esses 302 anos. Eu fico agora então com a palavra final do Justino, que pode se despedir, fazer as suas considerações, para depois a gente voltar para a música. Obrigado, quero agradecer a oportunidade, fico honrado, Isato, poder estar aqui no Arsenal Comércio, porque é uma oportunidade, né, única da gente falar um pouco do trabalho, um pouco da vivência, né, um pouco da nossa luta aqui em construir uma carreira, construir espaço, cenário mais positivo para a cultura de um modo geral, né? E eu quero também agradecer aqui muito meu grande parceiro de cena, Lionier Vitória, que construímos uma dupla aí que está comemorando 25 anos, né, juntos de carreira, né? Quero agradecer também ao prefeito Emanuel Pinheiro, que me deu a possibilidade de estar lá na secretaria para fazer esse trabalho junto com a comunidade artística, porque sem a participação, né, da comunidade artística a gente não conseguiria fazer um trabalho bacana. E dizer que é uma honra estar comemorando esse aniversário de 302 anos aqui contigo, né? Sabendo que nós estamos vivendo um momento difícil, e talvez a cultura, o mercado de entretenimento tenha
tenha sido o que mais sofreu com essa pandemia, né? Muito tempo paralisado com as suas atividades externas, com as suas atividades presenciais, mas que com a inventividade, com o ressurgimento, ressignificação, com a reinvenção, né, nós continuamos vivos, continuamos trabalhando, né, e ofertando para as pessoas que estão em casa, né, o melhor da nossa cultura, o melhor do nosso trabalho artístico. Então, por isso mesmo, eu fico muito grato de ter essa oportunidade contigo aqui, Rissato. Para nós foi um grande prazer ter essa conversa com você. Eu passo agora para o João Reis para se despedir com a sua música também. Claro. João, muito obrigado por estar conosco, tá? Eu que agradeço, uma maravilha ter essa companhia, poder ter essa conversa nesse local maravilhoso. E é justamente eu vou puxar uma música que fala sobre lar, reduto. Já tem toalha num varal pra indicar a casa é nossa. A água ferve num fogão, tá pronto um chá bom pra garganta. Se a semana esqueceu de passar, uma feira na quarta cai bem. Um cantinho pra poder deitar. Tanto plano que dá pra fazer, já que a rotina não deixa. Quanto resta ser pra encontrar a paz? Todo amor, suor, dá-se inteiro e só. Tripas, coração, é tanto pra lidar. Onde cabe o amor com conta pra pagar. Um intervalo pra nós, por favor. No nosso teto, nosso chão, lençol com sal e paz na cama, carinho bom pra refrescar, poesia em pó na geladeira. Se a semana insiste em passar, quinta, sexta já foi, tudo bem. Não dá tempo de poder deitar. É tanto plano, não dá pra fazer. É que a rotina não para, não deixa. Quanto resta ser pra encontrar a paz? Todo amor, suor, dá-se inteiro e só. Tripas, coração, é tanto pra lidar. Onde cabe o amor com conta pra pagar? Quanto resta ser pra encontrar a paz? Todo amor, suor, dá-se inteiro e só. Todo coração tá pronto pra doar. Onde cabe o mal com amor pra consertar. Uma pausa pra nós, por favor.